A paz do Senhor, guerreiras, guerreiros, valentes do Senhor. Meu nome é Silvia, aqui é o Estandarte do Amor. Olha como tá minha Bíblia de estudo, gente, ficou bem velhinha. E eu quero hoje meditar com vocês aqui em algo. Eu quero falar sobre desejo. Como anda os seus desejos, né? Então tem desejo que é do nosso coração e tem desejo que está no nosso coração, mas que veio do coração de Deus. Então tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós almejamos, que anda alinhado de acordo com a vontade do Pai, do Criador, como por exemplo construir um lar. Isso daí é um desejo que não veio de você, mas veio do céu. Porém, é você que impulsiona esse desejo ou mata esse desejo que foi colocado no teu coração. E como está o seu nível aí de desejo? Como você tem desejado? De que forma você tem desejado? Né? Qual o seu grau de desejo? Como tá os seus sonhos? Então, hoje é dia que nós levantamos para medir os nossos sonhos mesmo. Todo sábado no Grupo Boaz a gente vai medir os sonhos. Enquanto você mede seus sonhos, o Espírito Santo está medindo o templo, esquadriando o seu coração pelos 4 lados, te sondando, te aperfeiçoando no amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, nesse ministério, Deus nos levantou para pregar o amor da Bíblia. Aquele que lança fora todo medo, aquele que não se ressente do mal, aquele que não tem suspeitas malignas, aquele que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Porém, gente, quando nós falamos de esperar no Senhor, Deus tem pressa nesse trabalho, entendeu? Por exemplo, você está num ponto de ônibus, você fala, não tenho pressa não, por mim eu fico aqui 10 horas esperando o ônibus. Não, isso é mentira. Você fica ansioso para que esse ônibus chegue o mais rápido possível para você realizar o seu desejo, para você ir para o trabalho, para você ir para a casa de uma amiga, de um parente. Então hoje nós vamos falar desse nível de desejo, porque o desejo, tem até um ditado aí fora que fala que o desejo atrai e a fé realiza. Isso é real. Então, dependendo de como você deseja, vai atrair ou não aquilo que você tem de objetivo e de meta para a sua vida. E qual tem sido o seu objetivo? A meta para a sua vida e como você tem desejado isso? Então, aqui vai dizer que a noiva desejou muito, né? Para quem não sabe, a noiva sulamita e o rei Salomão é para simbolizar e tipificar o relacionamento da igreja de Cristo. E ela fala aqui, deixa eu dar foco aqui na minha câmera, que ela desejou muito, ela desejou ardentemente. Olha o que diz aqui. Fala que ela estava se assentada debaixo de uma árvore e que ela desejou muito um homem. Desejou muito, não foi pouco não, gente. Ela falou, eu desejo muito a sua sombra. Desejo muito, mas muito mesmo, desejo com força. E como você tem desejado? Pare e pense e reflete um pouquinho nessa palavra. Ela comparou Salomão como uma árvore, ela falou, desejo muito a sua sombra. O seu fruto é doce para mim, não é amargo não. Então nós temos lidado com muitas pessoas que não são aperfeiçoadas ainda nesse amor que Deus tem para ela. Né? O amor que lança fora todo medo, o amor que deseja muito, o amor que deseja ardentemente. Né, que não tem suspeitas malignas, mas que tem o objetivo e o foco de construir algo. Né? Deus é Deus de construção, Deus é Deus de relacionamentos. Ele faz com que o solitário venha viver em família. Né? Então Deus não é Deus que fala, não, eu sou Deus do solitário. Cuidado, vai com os 2 pés atrás, porque o verdadeiro amor tem medo. O verdadeiro amor, ele não é assim. Do jeito que você está pensando. Não. Vai devagarzinho. Não precisa ter pressa, não. Então, isso daí é de uma mente antibíblica e simplesmente diabólica. Por quê? Porque isso daí vai simplesmente atrasar os planos que Deus tem para você. O medo. Né? Então, Satanás, ele trabalha com o medo. Ele não trabalha com desejar muito. Ele trabalha com o medo. Tem gente que deseja muito, mas tem gente que tem medo e ela não deseja muito, né? Ela fica na inércia, ela fica na dela, se acontecer é de Deus, se não acontecer também é de Deus, não. A noiva de Cantares não falou dessa forma, ela falou, não, eu já desejo muito estar debaixo desse homem aí e desejo muito a sombra dele e é assim que eu vou realizar. Isso me trouxe à memória quando eu me voltei para Cristo, né, em 2011, me reconciliei com o Senhor. E eu coloquei no meu coração, falei, agora eu vou prosperar. Por 3 vezes eu ouvi a voz do Espírito Santo, ele falou, não filha, agora você vai casar.
Eu falei, não, agora eu vou prosperar, casar não, Deus que me livre, tô fora, só decepção. Ele falou, primeiro você vai casar, depois você vai prosperar. E eu comecei a desejar muito aquilo, apesar de não compreender e de não entender. Porque o que Deus tem para nós é família, gente. A Bíblia menciona 2 fundamentos, um construído na areia e outro sobre a rocha. O que Deus tem para você é algo construído sobre a rocha. E quem é a rocha? Quem é a pedra principal que os construtores rejeitaram, né? E a casa desabou no primeiro vento? Cânticos dos Cânticos, o livro que é a pedra principal rejeitada por eles. E a noiva desejou muito estar à sombra desse homem. E aqui em Cantares, capítulo 5, no versículo, mais precisamente 11, ela falou da cabeça desse homem, né? Porque o homem simboliza Cristo, né? Sobre a cabeça de uma mulher. Ela falou que os cabelos dele eram como os cachos da palmeira. Cabelo como cachos da palmeira, né? Então isso daqui já começou a levar ela para um nível de relacionamento, de amor verdadeiro. Que está lá em Coríntios, que fala que lança fora todo medo, que não se ensoberbece, que tudo crê. Tudo crê, não tem suspeitas malignas. Porque não existe também um príncipe encantado que não vai te trazer dificuldades para romperem juntos. Não, não existe isso. Isso não é bíblico. Deus fala de um relacionamento, de um afiar o outro, né? O estudo de Cantares está disponível aí na playlist para quem quer aprender a se relacionar com o homem. Então aqui está falando que ela comparou o cabelo dele como cachos de palmeira. Ela disse aqui, a sua cabeça é como ouro, mais apurado, e os seus cabelos como cachos de palmeira. Então a noiva de Cantares estava rumo ao destino profético dela de realizar coisas na terra que Deus tinha preparado e colocado no coração dela, né? Você, quando é menina, você deseja muito encontrar um príncipe encantado, um homem bonito, um homem bom, um homem valente, né? E Deus fala aqui que esse desejo não foi apagado no coração da noiva. O primeiro amor, né? E vamos ver aqui o que a Bíblia nos relata, né? Sobre mulheres valentes, aquelas que rompem, aquelas que vencem, e o que Deus tem preparado para nós. Qual é o foco bíblico de relacionamento? Que não é apenas falar de um homem, né? De um beijo, de língua, de uma relação sexual, ou de quebrar ou não quebrar a aliança fazendo sexo antes do casamento, mas de uma casa firmada sobre a rocha. Esse é o objetivo maior da palavra de Deus. Amém? E não os seus pecados, as suas mazelas, os seus conselhos humanos, as suas estratégias terrenas e malignas. Não, a Bíblia fala aqui que a noiva desejou muito um homem, estar sobre a sombra desse homem, e comparou a cabeça dele como cachos de palmeira. E automaticamente, gente, isso nos levou lá no livro de Juízes. Aqui, Juízes capítulo 4, versículo 4, vai falar de uma mulher que é modelo para nós mulheres, como espelho bíblico, né? Aquilo que Deus tem para você, porque Deus nos levantou como a mulher de Provérbios, né? A mulher que traz o seu pão de longe, a mulher que é guerreira, que luta, que vence, que rompe em vitória, né? Que estende a mão para o necessitado e na casa dela não falta nada. Por quê? Porque ela é uma mulher valente. Amém? Então aqui me trouxe a memória Débora. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Então, quem era a palmeira de Débora, né? Se Sulamita falou assim, sua cabeça é como ouro apurado, seu cabelo são cachos da palmeira. Então, gente, a palmeira de Débora era Lapidote, o esposo dela. Entendeu? Então, Deus, a partir da construção de um lar, aí sim ele levou uma mulher a julgar, né? Uma mulher a atender pessoas necessitadas, a levantar caídos, a estender a mão para um necessitado e realizar, consequentemente, todos os planos que ela tinha na vida financeira, né? Na vida familiar. Porque a Bíblia menciona e fala, né? Melhor serem 2 do que 1. Tem gente que quer ficar com o bom? Fique com o bom. Eu fico com a palavra de Deus. Porque tá escrito, é melhor, filha. Melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta, né? Um tem a paga do trabalho do outro, né? O cordão de 3 dobras, 2 mais Cristo, não vai se arrebentar tão fácil. Então tem muita gente que já tá com o cordão arrebentado há muito tempo, né?
E eu tenho refutado essas heresias. Esse espírito de engano daqueles que aconselham em massas com conselhos humanos, conselhos terrenos, mas a pessoa não deseja muito. Está sob essa palmeira, ela não tem esse desejo. Mas a Bíblia nos ordena a desejar ardentemente, a ter esse encontro maravilhoso que eu tive com o Sérgio, a construir um lar na rocha, a viver as promessas do Senhor, a multiplicar, né, a ter filhos, a construir um lar. Então Deus, o Deus que eu conheço, gente, é Deus de famílias. Amém? Então comece a desejar muito, coloca seu coração para desejar hoje. Ah, agora eu desejo muito, mas eu tô com medo, já sofri demais no passado. Não, filha, é para desejar ardentemente o verdadeiro amor, não aquele falso que te enganou. Deseja ardentemente o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Né? O apóstolo Paulo falou, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino. Então Deus te chama agora para uma maturidade, para um nível maior de fé, para desejar muito e com convicção. Ah, mas eu tenho medo, mas foi o próprio Deus que colocou esse desejo no teu coração. Por isso que Ele te manda lançar fora o medo hoje, porque Ele vai realizar. A tua fé no Deus vivo vai realizar aquilo que você sonha, aquilo que você imagina. O próprio Deus, né, fala na palavra, assim como eu pensei, assim sucederá, e como eu determinei também se efetuará. E eu desejo muito isso que eu tenho pensado e isso que eu tenho determinado. Amém? Então deseje muito mesmo, deseje sem medo de errar, porque coisas grandes estão por vir no nosso meio. A Bíblia diz que apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, mas também deseje muito estar debaixo da sombra de um homem, entendeu? Porque aquilo que os olhos não viram e nem penetrou no coração humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que amam. Amém? Essa é a palavra de hoje. O meu conselho é, deseje com força, deseje muito. Eu desejei muito e estou muito feliz hoje com o meu lar construído na rocha, onde pode soprar o vento que for, pode transbordar o rio que for, não vai cair, porque a minha vida não foi construída debaixo de conselhos humanos, mas sempre debaixo da palavra, sempre debaixo da Bíblia, né? Tanto é que a minha Bíblia está aqui, velhinha, desgastada, por eu desejar muito conhecer esse Deus, né? Encontrar a verdade nessa área específica, né? Encontrar a pedra principal e pegar e abraçar essa pedra, né? Assim como o cedro, a Arca de Noé foi construída do cedro, o Palácio do Rei Salomão foi construído do cedro. O cedro é uma árvore que, quando as raízes dela descem terra abaixo, se ela encontrar uma pedra, que é impedimento, ela não vai parar de crescer. A raiz dela não para por ali, não, ela simplesmente abraça a pedra. Ela abraça o processo e continua crescendo até encontrar um ribeiro de água e assim se dá uma árvore frondosa fortíssima para a construção, sobre a rocha. Amém? Essa é a palavra maravilhosa que Deus tem ministrado ao meu coração e eu compartilhei com vocês e eu te falo. Deseje muito a sombra desse homem, mas deseje de verdade, deseje com força, gente, porque Deus vai te honrar. Amém? Glória a Deus, fiquem todos na paz do Senhor.